Então vamos começar o nosso podcast hoje. Estou aqui com o Douglas Modesto e prefeito hoje, Douglas. Muito obrigado pela tua presença. É uma alegria muito grande ter uma pessoa com toda essa capacidade que Deus te deu. E hoje você está aqui hoje para falar com esses homens sobre esse caminho de fé, sobre esse homem que luta todos os dias e que permanece firme na fé, nos valores, na família. E Douglas, para começar assim, quem é Douglas Modesto hoje? Bom, Moisés, agradecer primeiramente, o convite de estar aqui, podendo conversar um pouquinho também sobre a nossa vida particular, sobre o nosso dia a dia, não só a questão de trabalho, mas como você realmente já começou com essa pergunta, né? Quem é Douglas, né? Então, assim, aquilo que a gente faz não quer dizer aquilo que a gente é, né? Sim. A gente não é advogado, a gente não é pedreiro, a gente não é médico, a gente não é prefeito. A gente é a pessoa que a gente é com os princípios que a gente traz desde a infância, a juventude, os ensinamentos da família, aquilo que a gente aprendeu com os amigos. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação e muitas pessoas não conseguem fazer isso. A partir do momento que começam a exercer uma profissão, aquela profissão toma conta daquele ser, daquela pessoa, e aquela pessoa passa a ser a profissão, o que é totalmente errado. Sim. Porque detrás dessa cortina, vamos dizer assim, dessa profissão, daquilo que a gente faz, existe uma pessoa. Existe uma pessoa que tem sentimentos, existe uma pessoa. Uns são mais explosivos, outros menos, né? Outros têm mais iniciativa, outros menos. Então a gente tem que. Essa pergunta é muito boa por causa disso. A gente tem que muitas vezes olhar para esse eu interior nosso para voltar lá atrás e ver quem realmente a gente é e entrar naquele norte, porque se não for assim a gente se perde, né? Então o Douglas é uma pessoa que sempre morou numa cidade pequena, lá em Ipiranga, né? Ipiranga hoje tem quase 15 mil habitantes, então é uma cidade do interior, né? A família também que sempre batalhou muito. Sou neto de meu avô, era sapateiro, né? Fazia bota, botina, arreando para cavalo. A minha avó depois, né, montou uma loja de confecção. O meu tio também foi pro mesmo caminho. A minha mãe era professora, né? Eu perdi minha mãe agora há poucos meses. A minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 8 meses de idade. Então, praticamente não convivi com o meu pai, né, biológico. E a gente voltou a morar com a minha mãe, com o avô e a avó, junto com o meu tio, e naquele bolo da família ali, né? Então, e eu não vejo isso como um prejuízo, sabe? É claro que eu não tive aquele convívio com o pai biológico, aqueles ensinamentos que a gente dá hoje para os nossos filhos, aquela presença diária, mas eu vejo isso como um presente que eu ganhei de poder conviver com a minha mãe, com a minha avó, com meu avô, com meu tio ali, uma família unida, com muito sofrimento na época, com pouco recurso financeiro, mas que com certeza eu aprendi muito ali. Tudo que eu sou, eu aprendi ali. Então esse é o Douglas, e que teve a oportunidade de estudar, né? Eu me formei em Direito, advogado, trabalhei como advogado, trabalhei em órgão público, até que cheguei lá a ser o prefeito da cidade, que é o que eu exerço hoje. Mas como eu digo, acho que isso aí é uma passagem, é temporário, e o importante é que o Douglas é uma pessoa de família, é um homem de família, eu sou casado, tenho 3 filhos, sou muito feliz com a minha família, né? Família não é fácil, família é luta diária, a gente sabe das dificuldades, né? Sim. Mas é o caminho certo, é o caminho que tenho certeza que Jesus quer para os homens, para as mulheres, que a gente constitua família, que a gente eduque os filhos no caminho certo. E fora da família, eu sou o Douglas amigo, o Douglas que joga bola, o Douglas que tem muitos amigos, graças a Deus, que participa quase de tudo, da comunidade, da sociedade. Então é mais ou menos por aí. Que bacana, cara. E veja só, né?
você passou ali num pedaço assim que você desenhou a vida com as lutas, com as dores, com as alegrias. E Douglas, assim, dentro de tudo isso, qual foi o momento que você falou assim, cara, eu preciso conhecer um pouco mais de Deus? Você lembra? Olha, a minha avó, ela sempre me incentivou, né? Aquela questão de tem que ir na novena, às quartas-feiras, né? Para nós lá é novena de Nossa Senhora Perpétua Socorro. Então, desde pequenininho, eu comecei a criar aquele hábito, né? Até porque a minha avó falava, tem que ir na novena, a gente vai aprendendo, né? Tem que ir na missa, né? Todo domingo é dia de ir na missa. Então, acho que foi aí que eu comecei a aprender realmente, a participar da igreja e assim, na juventude também, a gente frequentava ali alguns grupos, fazia alguns retiros. Mas o que mais importa é que, assim, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa assim lá de dentro da igreja, aquela pessoa que não sai da igreja, não. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa normal, que vive no dia a dia, né, que tenho a minha fé, com certeza. Acho que isso é o mais importante. Mas eu me sinto bem, me sinto em paz quando eu estou participando, quando eu consigo ir na missa aos domingos e eu gosto de ir todo domingo. E quando a gente não vai, a gente já fica com aquele peso na consciência. E eu acho que isso vem lá da infância, né? Do tem que ir, né? Do tem que ir. Mas o certo não é o tem que ir. Na minha opinião, o certo é a gente querer ir, é gostar de ir, porque você está presente numa missa é porque a gente quer estar junto com Deus, né? A gente quer ir agradecer, a gente quer ir levar os nossos pedidos, não porque é obrigado a estar lá, né? Eu acho que isso é errado. Eu acho que no começo a gente tem que fazer assim com os filhos e com as crianças, até porque eles não entendem muito. Depois que eles pegam o hábito, que eles vão estar lá, eles vão começar a entender que é bom estar lá, né? Então, mas eu sou uma pessoa normal, né? Já fui, claro, ministro da Eucaristia. Olha só, que legal. Eu fui guia da oficina de oração em vida, que foi onde eu aprendi muita coisa. Acho que grande parte do que eu vivo hoje, eu aprendi na oficina de oração em vida. Né, os ensinamentos do Frei Inácio, através dos livros dele também. Ali eu aprendi muita coisa. Só que o tal do aprender não é fácil. O difícil é colocar em prática, né? Essa é a conta. Essa é a conta. Então, a gente sabe tudo que tem que fazer, né? E o difícil é nós, seres humanos, pecadores, a gente saber, mas ter que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Porque lá na vida em família, você estoura com a esposa, você estoura com os filhos, você fica bravo, fica com raiva, mas é assim, é uma luta, é um dia depois do outro. É por isso que família é o melhor lugar de conversão, porque o perdão você tem que ter todo dia. Tanto tem que estar pedindo perdão quanto concedendo. Né? E fora da família você até perdoa e não precisa conviver junto, né? Não tem essa necessidade, né? E na família não, na família você brigou hoje, tem que perdoar hoje e amanhã você tem que estar convivendo junto. Mas é o projeto de Deus, com certeza, e acho que isso a gente tem que seguir. O que a gente vê, né, Moisés, hoje em dia isso está se perdendo um pouco, essa questão de família, né? A gente vê a família hoje com uma porta estreita, é o mais difícil. O fácil é viver na sociedade conforme muitos vivem aí. Mas a família... Que é só uma máscara, né? Você exatamente. põe lá e convive. É isso aí. Então, acho que a gente tem que batalhar por isso, nessa sociedade de hoje em dia. Jesus, com certeza, um dos melhores projetos dele é a família. Não tenho dúvida nenhuma. Douglas, e como é que é hoje, por exemplo, esse menino, que foi o Douglas, que foi crescendo, trouxe seus valores, e conciliar tudo isso agora com ser pai, esposo e pai. Que valores você entrega para essas crianças? Porque uma coisa é você ter o teu pai daquela época. Nós estamos em 2025 com uma outra realidade e teve que ajustar muita coisa. Quem é esse pai, esse esposo?
Assim, ó, não existe receita, né, Moisés? Se existisse, a gente faria tudo certinho. Uhum. Então, pegaria lá a receita e aplicaria no dia a dia. Mas quando você trata de seres humanos, não existe receita e não existe nada que dê certo para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Né? Eu tenho um filho de 4 anos, um de 11 e uma filha de 15. Então, são idades diferentes que a gente tem que lidar de forma diferente com cada um. Né? Você vai conversar com uma adolescente, é totalmente diferente que com uma criança. E é difícil, né? Então, a dificuldade que tem de você conviver, ensinar, educar uma adolescente, também tem para uma criança de 3 anos que não entende muito, de 4 anos, né? Então, assim, eu hoje, eu gostaria até de ser mais presente. Qual que é a minha dificuldade hoje? É meu trabalho. Meu trabalho hoje exige muito de mim fora da família. E a gente, se quiser, e a gente é comprometido com aquilo que faz, tem que dar atenção para todo mundo. Hoje, a função que eu exerço como prefeito, ela me tira um pouco, até de casa. Eu gostaria, como pai, como esposo, de ter uma vida, entre aspas, normal. Porque a vida do político, ela não é normal. Ela não é. Não é normal. Ela não é. Porque o político tem que se dedicar por um bem comum, para uma cidade, para várias pessoas que estão precisando, né? Aí você recebe uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que está precisando de alguma coisa. É responsabilidade de quem? É do prefeito, na grande maioria das vezes. E isso te tira um pouco o foco, a atenção da família. Então é um desafio. Eu não posso dizer que estou fazendo certo ou não, mas eu posso te dizer o seguinte, que o meu foco é a família e é o trabalho, e eu tento fazer da melhor forma possível. O que eu tento passar para essas crianças, para os meus filhos? Que eles têm que ser cidadãos de bem, que eles têm que ter caráter, que eles têm que fazer a coisa certa. A gente tenta mostrar o que é o certo, o que é o errado. Às vezes, naquela ânsia de pai e mãe, a gente quer impor as coisas e não consegue. Então, isso é família. Não existe receita, repito, mas assim, o principal é a gente não perder o foco. A gente saber que aquilo ali é o correto, que embora ali estejam as lutas, as dificuldades, é ali que a gente tem que viver e é ali que a gente tem que tentar uns levarem os outros para Jesus. Isso é o principal. E tudo isso que você está falando, porque faz sentido. Ó. Café de São José. É. Não é o café, mas é com a fé de São José, porque São José também, foi ontem a passagem que falava que São José teve que pegar Nossa Senhora, Jesus e canelar para o Egito. Teve que atravessar lá, né, seu jeguinho ali, levando Nossa Senhora. Então, ou seja, mesmo sendo aqui o pai adotivo do nosso Salvador, também não foi bolinho. Embora, né, a gente fala, né, as virtudes de São José, mas também teve luta. Ele teve essa vida ordinária que foi proteger Nossa Senhora, com Jesus inclusive no ventre e também depois agora com Jesus no colo, ali com seus 2 anos. Então a gente sabe que uma criança de 2 anos é uma criança de 2 anos, ela tem sua energia, né? E São José teve que passar por isso. Como você mesmo disse, não tem regra. Mas tem, acredito eu, Douglas, que assim como você está falando, tem valores que você não abre mão. Né? Porque, vamos entender, dizer o que é certo e o que é errado, eu vou só ter um significado disso dentro dos valores que eu carrego. Porque o que é certo para você pode ser não ser para mim, né? E assim para quem está assistindo. Mas quais são os valores? E esse objetivo desse Café de São José, quem caminha com a fé de São José. Esse caminho que a gente tem com os valores, que é Jesus como centro, né? Trazer a família, trazer os negócios, né? Porque a prosperidade, o dinheiro faz parte disso. E quando a gente não tem o bendito do dinheiro, cara, o quanto o homem se perde. Talvez você está aí assistindo agora, você está passando por essa dificuldade. Seja ela financeira, seja ela no seu relacionamento, e que interfere. Douglas, você chegou a passar alguma situação assim, na situação financeira, que você falou assim, Jesus, não vai ter saída aqui, e você teve que ativar a fé nesse momento para poder sair? Você lembra de alguma coisa assim? Várias vezes. Eu não nasci em berço de ouro, né?
A gente teve que sempre batalhar. Então, eu me formei, né? Abri meu escritório da advocacia, mas assim, no começo tudo é difícil. E eu já era casado e de repente veio a primeira filha e aquela incerteza, eu não tinha salário fixo mensal, é realmente viver com a fé de que as coisas vão dar certo, né? A gente não sabia quanto que eu ia ganhar no final do mês. Porque é assim, quem começa com o escritório da advocacia, você começa trabalhando, fazendo aquela clientela, mas talvez o dinheiro venha dali 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, né? E você vai fazendo aquele giro. Nesse começo eu vivi muito isso, vivi muito. Então, na incerteza realmente da questão financeira. E posso dizer que esses momentos são os que mais fazem a gente crescer, né? É claro que depois que a gente tem um pouquinho de estabilidade, você começa a relaxar. E sabia que esse é um dos maiores problemas, né? Olha só. Aí é a hora que talvez Deus te puxe a orelha e diga assim, ó, vem aqui de novo, que não é por aí, né? Então essa incerteza, essa insegurança, a noite escura da fé, né? Você caminhar um trecho sem saber o que vai ter pela frente, você precisa só confiar em Deus. O restante você não tem. Então a gente viveu muito isso em família no começo e não foi pouco tempo, não foi pouco tempo. Até porque no começo eu tive que abandonar meu escritório, para você ter ideia, para ir trabalhar para ter um salário fixo mensal. Eu lembro que nesse começo lá eu voltei a trabalhar na loja da minha família, né? Meu tio lá me deu uma oportunidade e eu fazia meio que as duas coisas junto, tinha lá os clientes lá, pegava algumas coisas e trabalhava porque eu precisava do salário mensal, porque eu tinha esposa e a minha filha ia nascer, né? Minha esposa trabalhava também, a Marília. Então, assim como é difícil, esses momentos a gente nunca mais esquece, né? É aquele pouquinho que você ganha, o tal do fazer as contas para ver se vai dar no final do mês, Sim. né? Isso faz a gente crescer como pessoa. Aí depois, quando você chega lá na frente, quando você está um pouco melhor financeiramente, você lembra disso. A gente não pode esquecer disso daí. Da onde a gente veio. Sim. E como foi a luta. Então, acho que viver esses momentos, acho que todo mundo precisa viver. E a gente não tem certeza de nada. É o retiro da vida. Não, exatamente. Qual que é a certeza que amanhã nós estaremos bem? Então, a gente, essa vida aqui realmente é um calvário e acreditar em Deus e por mais que as coisas não estejam dando certo, por mais que venha a dificuldade financeira, por mais que venha um problema de saúde, por mais que venha uma calúnia, uma difamação, por mais que venha, se perca alguma coisa, é a certeza de que Jesus está do teu lado e você está em paz. Eu acho que quando a gente consegue caminhar dessa forma, fica um pouco mais leve. Os problemas continuam ali, mas a gente consegue passar por eles, né? E você falou uma coisa assim que eu acredito que vai ter gente que vai estar assistindo e vai estar pensando assim, será que eu casei com a mulher certa? Ou detalhe, vai casar. Fala assim, será que eu tô com a mulher certa? É porque assim, como foi viver esse momento com a pessoa que está do teu lado hoje, que ela permaneceu, a Marília, né? Um abraço para a Marília, toda criançada. Mas como que é, Douglas, vocês, né, tiveram o seu... Como que foi estar com a Marília, se conhecerem, viver esse matrimônio e passar por tudo isso? E eu vejo que ela é uma mulher de muita firme, mas você que tem autoridade para falar, e como que é tudo isso? Porque às vezes tem pessoa que está lá e tá com uma mulher, tá perturbado no relacionamento, aquele relacionamento tóxico que hoje todo mundo fala, mas... Como que é essa sabedoria? Como que Deus presenteou vocês, ela com você com ela? Como que é esse contexto todo? Assim, eu acho que é vida real, né? Eu acho que essa coisa assim de, eu encontrei a pessoa certa, eu acho que é vida real. É por isso que existe o namoro. O namoro é para você conhecer a outra pessoa, né? Sim. Conhecer as qualidades dela, conhecer os defeitos dela, conhecer a família dela, saber que se você casar com ela, você vai conviver com a família dela também. Então o namoro é para isso, para você conhecer realmente como que a pessoa é. E assim, também acho que também não tem certeza de nada.
A certeza é colocar as coisas sempre na mão de Deus. Talvez alguém diga assim, eu tive certeza de que era essa pessoa. Eu não sei, né? A certeza é o sentimento. Talvez Deus fale com a gente de diversas formas. O sentimento de você gostar de uma pessoa, gostar do jeito dela, de você querer constituir uma família com ela, talvez esse sentimento Deus coloque no nosso coração e talvez isso seja certeza. Fora isso, não existe outra. Talvez seja isso. Sim. É a vontade de você realmente dizer, eu quero daqui para frente seguir minha vida com essa pessoa e você quer porque você sente. E o sentimento talvez não, eu acho que com certeza tem a mão de Deus, né? Para que encaminhe você lá para... E como que foi a Marília viver do lado do Douglas nesse momento assim que ela sabia assim, cara, esse cara tá lutando, tá buscando. Como é que foi o papel dela na tua vida nesse momento? Olha, a Marília não é muito de falar, né? Assim, sobre essas coisas. Né? Ela tem o jeito dela, né? Então, talvez ela sofreu muito sozinha, muito quieta, mas com certeza ela viu a luta e participou da luta, que cada um participa do seu jeito. Sim. Né? Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que expõem mais as dificuldades, tem pessoas que choram, tem pessoas que guardam, tem pessoas que... Cada um tem seu jeito, né? Mas o mais importante é que, com certeza, a gente passou por tudo isso junto, né? E nesses anos a gente tem coisas boas e tem coisas ruins, né? E vai ter ainda coisas boas e coisas ruins, então, volto naquilo que eu falei. O importante é Jesus sempre na frente e paz no coração para que as coisas deem certo. É que é uma edificação, né, do matrimônio, né? Estão crescendo junto. O que você está falando não está diferente do lado de cá, né? Tô casado, o Mateuzinho tá lá. E existe sim essa... Eu pergunto porque assim, hoje eu vejo dentro da minha casa, cara, eu tenho uma mulher que ela vem junto. Assim, ela não fala também, nesse sentido de... Mas a presença me dá força. Sim, sim. E para nós, homens, nós precisamos dessa presença. Porque não é só falar, porque falar que tá difícil, você tá vendo que tá difícil. Claro, exatamente. Né? Mas a presença, sem falar e dizer assim, né? A gente enxerga, eu tô junto. É isso aí. Cara, isso aqui edifica qualquer casa. Porque daí não é pelo problema, é por quem tá do teu lado. Né? Porque se fica só naquela negativa, né? Pô, você não faz nada, você não consegue, você não sei o quê, não, você não vai dar certo. Cara, não tem como um matrimônio permanecer desse jeito. É uma balança, né? Uma balança. Eu acho que vai ter momentos que o homem vai estar um pouco cansado, vai estar um pouco desgastado, um pouco triste. E é o momento, talvez, da mulher, né, segurar na mão e ajudar. Assim como vice-versa. Eu acho que o casamento é assim, precisa estar equilibrado, um ajudando o outro. Porque sozinho não dá. Sozinho não é matrimônio, não é casamento. Né? Por isso que na família todos têm que se ajudar, inclusive os filhos, né? Os filhos que já estão um pouquinho maiores tem que sentir aquele momento talvez que o pai e a mãe estão cansados do trabalho, estão um pouquinho desgastados e ajudar também, né? Perguntar se está tudo certo ou não. Sim. Mas hoje em dia está muito difícil, Moisés, essa questão principalmente do diálogo. O problema nosso da vida real está muito sério por questão de celular, de rede social. Distanciou muito esposa, filhos. A gente sabe hoje, na minha casa é assim. A gente tenta lutar, tenta minimizar o problema. A gente sempre está falando, né, para não ficar tanto tempo. Mas esse é um dos maiores problemas hoje das famílias, celular e rede social. A rede social hoje está aproximando os nossos filhos com outros, com os amigos, aproximando, que eu digo, online. Nem presencialmente não é. Mas dentro de casa está afastando muito. E a gente vai se acostumando com isso. A gente se acostuma, até nós, pais, a gente se acostuma. Pro filho, às vezes, ficar quieto, a gente dá o celular. Não vamos dizer que a gente não faz isso. A gente tem momentos que a gente dá o celular para que a criança fique lá um pouco quieta, porque os pais, teoricamente, precisam de um pouco de descanso.
a gente faz, eu faço isso na minha casa, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios das famílias de hoje. Celular, rede social, falta de diálogo, né? Isso está acontecendo dentro da minha casa. E a gente tenta minimizar, tenta conversar, tenta para que isso não vá ficando cada vez mais sério, mais grave, porque se você perder o controle, fica. Daí distancia de vez. Antigamente, as dificuldades eram outras. Talvez as dificuldades até de questão financeira eram maiores, mas a questão do celular, da rede social, não existia. Então existia um pouco mais de proximidade, né? Aquela conversa à noite em casa, e era ali que a gente aprendia muita coisa, né? Escutando aquelas conversas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje em dia, é um problema sério que está dentro de todas as famílias. Hoje eu desconheço dos meus amigos, dos meus conhecidos, uma família hoje que não enfrenta esse problema. Então acho que é um tema até a ser tratado, né? Você que trabalha nessa área, com certeza, acho que é um tema para estar conversando com pais e filhos para que a gente tente minimizar e melhorar essa questão. É muito interessante quando entra num ponto desse, porque eu trago uma fala de um bombeiro, de um retiro que eu tava. Ele falou assim, ó, quando você vê a pessoa que está lá no mar e tem a placa dizendo proibido passar daqui, não entra aqui, e a pessoa vai indo pro lado de lá, o bombeiro falou que esse cara é o teu filho. A hora que ele já estiver indo pro lado da bandeira, você já tem que alertar. E não é que ele tem que chegar na bandeira. Daí você fala assim, mas dá para deixar. Não dá para deixar. É você que é o salva-vidas dele agora. Exatamente. E é você que precisa ir lá e puxar ele de lá. E não deixar, mas é crueldade. Não tem crueldade. Para um pai e para uma mãe, dentro de uma responsabilidade. Quando a gente traz as virtudes de São José, que era esse pai, era esse educador, era essa pessoa, e hoje sobra para nós esse lugar de sermos pais, sermos essa luz, essa referência, de levar até Deus. E isso é uma brecha realmente usada astutamente pelo demônio, porque tudo é igual remédio e a droga. O que muda é a quantidade. Ou uma coisa tem a parte boa da internet, mas também tem o caos que ela traz. Sim. E aí está tudo relacionado ao excesso. E aí são os valores nossos. E você puxou essa dor, que não é só a tua dor, mas é a dor hoje de muitas famílias, de muitos pais. E eu não estou ainda nessa conta, porque meu piazinho está com 2 anos e meio ali, e ainda, né, eu estou conseguindo ser para ele esse celular. Uhum. Eu, a Sueli, né, nós nos dedicamos a estar com ele, justamente porque eu sei que vai chegar daqui a pouco, ele vai precisar ir para a escola, vai precisar ter a vida social dele, mas eu estou buscando agora, nesse momento, implantar valores. E o valores é a presença, não tem outra coisa. Sim. Né? O ar, antigamente, bom, você deve participar disso, né? Não era clube de piscina, mas é no rio. Exatamente. Né? E ali era um churrasco no rio, era uma pescaria com o pai, o pão com mortadela e uma garrafa de café, e as marinhas e a mãe e aquela confusão e gritaria. E o pai, fique quieto, que vai espantar os peixes. E nós ali naquela alegria, né? Cara, eu não vejo mais isso hoje. Até porque acho que as crianças vão perdendo até o gosto por causa desse tipo de coisa. E não é comum do dia a dia delas mais, né? Por culpa nossa também, porque a gente não faz mais esse tipo de coisa. Raramente a gente faz. Sim. E daí não vai gerando o hábito nessas crianças e nem o gosto. Talvez se você fale hoje para uma criança, vamos pescar ou se quer ficar no celular. Ela vai ficar no celular. Talvez a maioria escolha isso, né? Vamos jogar futebol ou vai ficar jogando no celular? Talvez escolha o celular. Não estou generalizando, né? Sim. Meu filho também gosta de jogar futebol, né? Minha filha dança, tem as atividades dele. Mas, enfim, eu acho que é um desafio. A questão aí é o limite. Não, a gente não tem como dizer mais que vai viver sem isso. Isso está aí, né? Mas eu acho que é o limite. Deixar, é claro, dentro de um certo limite. E também não esquecer dessas outras coisas, principalmente da presença. Né? A gente sabe a dificuldade dos pais. Hoje os dois têm que trabalhar. Muitos, a grande maioria, trabalha fora, deixa o filho na escola o dia todo, chega em casa cansado. É o desafio.
É o desafio de chegar em casa com a cabeça cheia, né? No meu caso, eu não canso muito o físico, mas a cabeça você chega esgotado, Sim. né? E é aquele momento que o filho quer brincar de alguma coisa, quer atenção. Esse é o nosso desafio, com certeza. Douglas, e assim, trazendo, porque a gente falou da fé, voltados aos princípios de São José, falamos da família. E Douglas, como é que você concilia hoje a parte tua financeira? O financeiro que eu digo não só pelo fato do ganho, mas é como você faz a gestão disso tudo. Porque eu entendo que hoje o dinheiro não é só pelo dinheiro, mas também tem essa parte que você falou, que é o emocional, né? Como que você consegue trabalhar hoje essa situação financeira dentro da tua casa, fazendo uma gestão saudável para não passar do zero para baixo, né? E como conciliar isso com a família? Como é que você trabalha isso dentro da tua casa? Porque são assuntos muito particular, né? Cada pai, cada pilar dentro da casa, né? Como São José, vai ter uma atitude, né? E como que você lida com isso? Então, acho que primeiro que a gente tem que quebrar esse tabu, né, que muitos dizem que o dinheiro ele é essencial, né, é necessário para você manter a família. Então, se a gente quer dar uma condição melhor para os filhos, se a gente quer viver de uma forma às vezes mais saudável, precisa do dinheiro, né? Precisa do trabalho, precisa do dinheiro. E essa gestão, ela é também difícil. Ela não é fácil não, porque cada um tem as suas prioridades. A gente vai ficando um pouco mais velho e vai deixando de lado alguns gostos, né? Algumas vaidades a gente vai deixando de lado. Mas daí a gente vai deixando de lado, mas daí vem os filhos com maiores vaidades, né? Sim. A criança, ela quer as coisas dela, o adolescente quer as coisas dele. Então, assim, tudo isso a gente tem que administrar dentro de um orçamento que a gente tem. Não é fácil, tem que dizer o não muitas vezes. Aquela questão de sempre dar, de sempre, eu acho que isso é errado. Por mais que talvez a condição financeira permita, eu acho que o não ele tem que estar presente. O não é um limite, né? O limite de ensinar que talvez aquela criança, aquele jovem, em determinado momento da vida, ele não vai ter condições. Então, se ele aprendeu em algum momento que ele não poderia comprar tal coisa, lá na frente ele vai lembrar. Se agora eu não tenho dinheiro, mas eu sei que eu não vou passar sem. Eu acho que isso é o mais importante, é o ensinar. Por isso que a gente sempre traz o exemplo lá de trás das dificuldades que a gente passou lá na infância. Ah, no meu tempo eu não tinha, no meu tempo era mais difícil. Não que isso seja tão certo também. Eu não sou muito adepto dessa ideia. Eu gosto da ideia da prosperidade, né? Se eu Sim. passei dificuldade, eu passei. Eu quero que meus filhos não passem. Sim. Quero que meus filhos estudem, quero que eles se deem bem na vida, enfim. Mas é um desafio. E isso precisa do casal. É um conjunto. Sim. Se não estiver trabalhando em conjunto na questão financeira, as coisas começam a ir para baixo. Porque as dores são as mesmas, né? Quando um gasta demais, é os dois que sofrem, né? Sim. Assim como quando os dois economizam, às vezes, sobra um dinheirinho para um passeio, os dois ficam felizes. Então, isso aí tem que trabalhar em conjunto, porque senão também não dá certo. Tá, aí, no caso, seria o diálogo. Diálogo, exatamente. Eu acho que é a confiança, a honestidade de um conversar com o outro, para que dê certo tem que ser assim. E uma pergunta assim, quem é que paga a conta? Lá em casa sou eu. Eu acho que... E eu acho assim, não é preconceito nem nada. O homem tem que assumir essa responsabilidade. O homem não pode proibir a esposa de trabalhar. Isso é retrógrado. Isso não pode acontecer nos dias de hoje, eu acho. Mas o homem tem que assumir o papel. Quando as coisas derem errado, a responsabilidade acho que é do homem. O homem é o provedor da casa, né? E a esposa hoje, nos dias de hoje, com todas essas dificuldades que a gente tem, a esposa ela ajuda. A gente hoje tem muitos casais que eles se ajudam financeiramente e que se os dois não se ajudassem, a coisa não ia, perecia. Sim. Então hoje em dia é uma realidade, né? O casal trabalhar, o casal se ajudar para dar melhores condições
para os filhos. Tem muita gente assistindo e pode ser que, porque eu já vi, né, situações do homem falar assim, a minha mulher, as coisas dela, ela que compra e ela que paga. Se ela precisar de alguma coisa, ela que vai lá e pague. Como é que você vê esse homem? Olha, embora sim, na minha casa, a gente tem essa liberdade. Mas eu acho que tem que ter a conversa, né? Tem que saber. Eu acho que tem que ter um orçamento e tem que ter o limite de quanto até onde você pode ir, né? É claro que também acho errado do homem ficar controlando a mulher no que ela vai gastar, né? Ou soltando a conta-gotas, né? Eu acho que aí também é errado, né? A gente tem que, tudo é uma questão de bom senso. Sim. Assim como a mulher tem que ter essa liberdade, ela tem que saber também qual que é o orçamento da família, até onde ela pode ir. Porque se um gastar de um lado lá e outro gastar aqui sem se comunicar, vai chegar uma hora que a corda vai arrebentar, e daí quando arrebenta que os dois ficam sabendo. Então esse que é o grande problema. Você não consegue nem descobrir na hora, você vai descobrir só depois que a corda arrebentou, né? Então é diálogo, bom senso. Diálogo. Tive cenas, né, por exemplo, o rapaz falava assim, esse aqui é meu, agora esse daqui é dela, então ela que paga. Né? Tipo, é um posicionamento que particularmente todas as vezes que eu saio, é eu que pago a conta no sentido assim da minha casa, da minha família, né, da minha esposa, e nesse sentido de companheirismo. Eu sinto muito que isso é o valor do homem, é o papel do homem suprir a esposa, a casa, né? Porque nós, quando rezamos, nós rezamos pela nossa casa. Sim, sim. Esposa e filhos. A esposa já vai para cima do filho, né? E porque ela acredita que nós estamos ali já como superfície como pilar. Nós somos o pilar claro. Da casa, né? E eu vejo muito isso aqui dentro da minha casa, porque isso é o valor que a gente traz, que eu trago, né, da minha família, dentro dessa realidade. Não é que está sobrando, mas é que esse papel é meu. Sim. E eu quero cumpri-lo, né? Não é nem pelo fato de ser romantismo. Eu vejo que é um direito, é um dever, é uma coisa assim que é valor. Aqui na minha casa isso é valor. E é um valor que eu vejo que faz muito sentido para nós homens, né? Ser esse protetor da casa, ser esse provedor, mas não com a parte egoísta, como você mesmo disse, né? As mulheres precisam trabalhar. Sim, se elas quiserem, tudo Exato. bem. Eu acho que a grande diferença aí é a imposição de alguma coisa que não pode ter. Se a mulher quer trabalhar, se ela gosta de trabalhar, se faz bem para ela, e se ela precisa, às vezes, ajudar no orçamento de casa, tá tudo certo, né? Eu acho que o homem não pode impor que ela fique em casa e nem impor que ela vá trabalhar. Eu acho que isso aí tudo tem que ser num bom senso do casal, né? É claro que se a mulher se sente bem que o homem só ele trabalhe, que ele seja o provedor, se ela se sente bem, se ela prefere inclusive ficar em casa, por exemplo, cuidando do filho, que isso aí é uma, né? Poucas famílias hoje têm essa, vamos dizer assim, essa vantagem, porque a criança ter a mãe hoje cuidando dela, são poucos que têm. Sim. São poucos que têm, né? Tem um preconceito da mulher dona de casa. Não, a mulher dona de casa, ela está fazendo um bem para a família também. Sim. Mas é isso que eu digo, tudo vai dessa questão de nada ser imposto, dela querer, dela aceitar dessa forma, do casal não precisar que os dois trabalhem, por exemplo, né? A gente sabe que, falando na questão de Jesus e tal, de Bíblia, né? A gente não sou nenhum especialista em Bíblia e tal, mas a gente sabe que o homem deve ser o provedor. Essa é a responsabilidade do homem. Mas nos dias modernos, hoje, eu acho que os dois podem prover a casa de comum acordo, né? Se a mulher optar e puder ficar em casa, ela pode também. Então, isso tudo é questão E que é um trabalho dobrado, né? Dobrado. É 24 horas esse serviço. Dobrado. Não para. Né? Eu acho que a mulher que trabalha fora, ela tem o trabalho dobrado, triplicado, porque ela chega em casa, ainda existe, né, aquela questão de a mulher de fazer mais as coisas de casa, né? Até porque ela sabe fazer mais, às vezes, do que o homem.
Com certeza. né? E o homem acaba se acomodando, sossegando, porque a mulher faz. Então, para a mulher é muito mais difícil, com certeza. A mulher que trabalha fora, cuida dos filhos. Embora hoje ainda a gente já está dividindo bem as tarefas, né? Antes era bem pior, né? Antes o homem não cuidava do filho, não dava banho em filho, não trocava roupa de filho, Sim. não fazia uma comida. Hoje já está bem mais dividido, né? Acho que essa consciência dentro de casa já tem, de que o homem também precisa fazer a parte dele. Colabora, né? Exatamente. Colabora, solta, alivia o fardo. É Né? isso aí. Douglas, e com relação, hoje você tem uma visão muito ampla na questão, por exemplo, a pessoa ali, o homem que está lá precisando de um trabalho ou de aumentar essa renda, porque precisa ampliar a sua casa lá, enfim, tá muito pesado a parte financeira. O que hoje tem de recurso que seria, por exemplo, um trabalho que essa pessoa poderia estar ampliando? Vamos entender assim, eu vou lá para os Estados Unidos, eu tenho 3 empregos nos Estados Unidos, e aqui eu limito a minha cabeça para fazer uma coisa só, e daí, claro, né, eu gasto mais do que ganho. Quais são outros tantos trabalhos que existem, que são fáceis de bate pronto, assim que essa pessoa chega e consegue ampliar um pouco mais, ganhar um pouco mais ali na sua renda? Hoje a gente já vê no Brasil, né, várias pessoas com 2 empregos, né? É o famoso bico, né? Uhum. O emprego formal, e além do emprego formal faz outras coisas, faz os bicos, que dá o acréscimo na renda. A gente vê muita gente fazendo isso, trabalhando de dia, fazendo bicos à noite, finais de semana. Mas assim, hoje uma das coisas que está em moda e que muita gente está mergulhando nisso aí é a rede social. Tem muita gente ganhando dinheiro com rede social, né? Só que não é fácil também. É um trabalho que ele é demorado. É um trabalho. É o tal da monetização, né? Para você gerar conteúdo e começar a ter o resultado e o retorno, ele é um trabalho árduo, um trabalho demorado. Você tem que estar publicando todos os dias, enfim. Mas hoje tem muita gente no Brasil ganhando dinheiro com rede social, né? Talvez tenha ainda o seu trabalho formal e, além disso, faz esse trabalho extra. Enfim, possibilidades tem, né? Mas a questão de renda, tudo depende da questão de quanto você gasta, né? Acho que tem muita gente se matando de trabalhar aí também porque gasta demais. Gastou mais do que deveria, né? Parcelou, utilizou o cartão de crédito, sim, né? E aí quando viu, não conseguiu pagar mais e aí tem que arrumar um segundo emprego. Tem muita gente assim. Então, tudo depende de quanto você gasta, não é muito de quanto você ganha, né? Se eu ganho pouco, infelizmente, eu vou ter que me adequar ao pouco que eu ganho. O meu estilo de vida vai ter que se adequar àquele salário meu. E se eu conseguir fazer isso em nível de individual ou de família, eu vou estar tranquilo, não vou estar devendo. Mas a gente vê hoje muitas pessoas endividadas. Por quê? É o tal do consumismo. É o tal de não se aguentar, de querer comprar. sim. Né? Esse é um problema também na sociedade. É mais um assunto para ser tratado nas famílias. Com certeza está presente, a gente vê os noticiários. A gente vê hoje 70%, quase 80% hoje da população está endividada. Mas por que se endividou? Né? Será que realmente precisou? Será que realmente era uma questão de saúde? Ou era um medicamento que eu precisava comprar? Ou será que era só um gosto a mais? Ou será que eu troquei de carro sem precisar? Né? Aí, tudo isso a gente tem que pontuar. De alguma forma se endividou e agora precisa ganhar mais. Então, é um problema sério. Aí a gente traz, né, para São José, a prudência. É. Às vezes esse sentido da falta dela faz com que as minhas compulsões, né, ali ansiedade, uns descontam na comida, outros descontam exatamente isso. né, no cafezinho, outros na roupa, e ali vai, cartão tem crédito, né, acreditando que crédito é dinheiro, não é, né, não é dinheiro. Isso é uma faca no pescoço. Mas agora, para fazer isso daí, realmente é trazer a prudência, a coerência e vamos dizer, né, isso daqui é trazer a paz, né? Com certeza. Porque se você consegue viver com pouco, não é que vai ser a vida inteira assim. Mas nesse primeiro momento dessa fase, que é a penúria, que é a poda ali, que é você vai se ajustando, se administrando e
Porque hoje, nos assuntos, igual quando a gente fala de rede social, existe sempre, sim, em algumas bocas, uma prosperidade muito ampla. Sim. E todo mundo vai atrás daquilo. Mas é justamente aqui que eu vejo pessoas com ansiedade, insegura naquilo que quer fazer, porque não sabe, tá fazendo algo que tá vendo os outros fazer, mas não sabe como é que faz. E aquilo causa um terror na cabeça dessa pessoa, que aí gera outros conflitos. Eu perdi amigos, quando a ansiedade deu infarto. Porque buscou uma coisa alta, não estava no momento, mas viu aquilo. E justamente, eu acho que trazer esse café de São José aqui, é que muito mais de a gente falar de família, nós estamos falando com um homem, né? Falar da família, falar da fé e falar da situação financeira, mas ao mesmo tempo a gente trazer paz para esse coração. Porque se tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim, nós precisamos entender o momento que a gente está vivendo. Sim. Porque se é o momento da aridez do deserto, então eu preciso estar no deserto, louvando no deserto e sabendo que lá no deserto vai ter o maná, não faltou comida, não faltou a água, jorrou a água da pedra, e depois do deserto teve a terra prometida. Então você vê que até aqui, numa linguagem da própria palavra, existiu também a prosperidade, né? Ali com Moisés, ali seu irmão, mas é justamente entender esse momento. Porque quando a gente traz essa paz para o coração, e você que está aqui, homem, tenha fé, acredite, confie que você não está ouvindo isso aqui, não caiu aqui de paraquedas. Mas é justamente tenha fé. Tenha fé no seguinte sentido, tenha fé que Deus está cuidando de tudo. Ele falou que não, se Ele dá alimento às andorinhas, aos passarinhos que, né, acordam todos os dias e não sabem o que vai acontecer, e nós valemos, né, muito mais que esses passarinhos, não vai faltar. Embora talvez tenha que ajustar um pouco mais a cinta, mas se a gente compreende que a nossa fé é uma esperança, e essa esperança está em Deus, que sabe de tudo, que cuida de tudo, e antes da gente estar falando, Ele já sabe até da palavra que vai sair, e tudo isso faz muito sentido para mim, pela fé, porque é justamente para levar paz, para levar uma coerência, para levar uma prudência, para ajustar aí, que tudo isso vai passar e você vai trazer muita alegria ainda, porque é de Deus a família. É de Deus o alimento, é de Deus que o milagre, é de Deus que vem a providência. E quando a gente tem essa esperança cega, eu consigo fazer tudo o que preciso fazer. Igual aqui, está aqui nesse podcast. Cara, tem uma estrutura aqui montada. Simples, mas tem. Sim. Alguém teve que montar. Claro. Então você vê que dentro de tudo isso aqui, Deus já sabia que isso ia acontecer. Daí fala assim, mas você que teve a ideia. Não, muito pelo contrário. Sim. Eu nem sabia que eu ia ter que parar para eu fazer isso. Então. Né? Porque é mais fácil eu falar, viu, Douglas, tem que fazer tal coisa. Viu, você não está vendo que tem um problema? Você não está... Não, é eu que estou vendo. Então, se é eu que estou vendo, vou e faço. Exatamente. Né? Então, trazer para essa prudência, para essa paz, faz o que está ao teu alcance. Busca com seriedade a fé, alinha o teu coração, os teus pensamentos em Deus e viver essa espera, que foi o começo, né, Douglas? Das dificuldades, das dores. E quem diria que o Douglas, quando estava fazendo direito, falar assim, você vai ser prefeito? Você ia acreditar nisso? São os desígnios, né? Então, mas assim, né, Moisés, ainda nesse assunto da providência, uma das coisas que eu aprendi na oficina de oração e vida é o seguinte: existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Tem um pensamento errado de muitas pessoas que elas ficam esperando as coisas caírem do céu. Que Deus dê jeito em tudo, mas não é assim. Deus nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, né? E tem a nossa parte. Se eu não levantar cedo, se eu não pôr minha roupa e ir para o meu trabalho, meu salário não vai cair no final do mês. Por mais que Deus queira que caia. Então, essa diferenciação acho que tem que ficar claro na cabeça das pessoas. Sim. Né? Deus te deu uma ideia de fazer tal coisa, mas se você não movesse isso, você não estaria aqui fazendo o podcast. Sim. Né? Então, não é errado também, é bom a gente pensar em providência, acreditar em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu precisar investir, quero montar meu MEI, quero investir na minha empresa,
né? Quero fazer até um financiamento, às vezes, para que eu sei que vai melhorar depois lá o retorno. Não é errado, não é errado. O errado é você esbanjar dinheiro aí e gastar em coisas que você não está precisando, né? Você querer prosperar para melhorar e para a tua família é corretíssimo. E a gente tem que fazer a nossa parte. É o tal do suar a camisa. E Deus não vai fazer isso por nós. Então isso eu aprendi muito na oficina de oração em vida. Assim, da mesma forma que a gente tem que ter a tranquilidade, que Jesus está olhando, cuidando da gente e dando tudo aquilo que a gente precisa, a minha parte tem que fazer. Se eu não saísse lá dizer para as pessoas que eu queria ser o prefeito, se eu não movesse aquele grupo de pessoas, se a gente não movimentasse aquilo, é claro que com a ideia que Deus colocou no meu coração antes, mas eu fui a campo, eu fui fazer a minha parte, né? Nada disso teria acontecido. Acho que essa diferença é muito importante. Eu ficar só esperando que Jesus vai me ajudar em tudo, não vai. Nós vivemos num mundo hoje capitalista, em que a gente precisa pôr a comida dentro de casa, e não é só comida, é a roupa, é a escola, é o transporte, o combustível, é tudo isso. E isso depende do nosso trabalho, e a gente tem que rezar e agradecer a Deus pelo trabalho que a gente tem, independente qual seja ele. É importante que a gente saia de casa para trabalhar e volta dignificado, e no final do mês a gente tem o dinheiro para colocar dentro de casa. O mais importante é você gastar o dinheiro com coisas boas. Gastar o dinheiro com família é abençoado por Deus, né? Se comprar uma roupa para o teu filho, para tua esposa, é um dinheiro abençoado por Deus. Você não está gastando dinheiro errado. É para isso mesmo o dinheiro, né? Para você bancar o estudo deles. É para isso, com certeza. Para você melhorar a tua empresa, para você crescer a tua empresa e gerar mais emprego, é um dinheiro abençoado. Você fez o certo. Deus quer isso. Deus quer que a gente se torne próspero, que a gente cresça, inclusive economicamente. Pegou, né? Vai, faz a tua parte, alinha tudo isso junto da fé, né? Do passo a passo de todo dia. E não desanime, não. O que Deus colocar no teu coração, o dom que você tem, os pensamentos que virão. E se ainda não está vindo, aí sim espera. Mas não deixa de caminhar, não deixa de fazer. E caminha sempre com Deus. E aqui nós estamos, né, com o Douglas. Hoje o Douglas Modesto, sem máscara, sem nada. Talvez você nunca viu esse cara desse jeito, né? Mas aqui foi algo assim que ele trouxe a sua vida hoje para nós, como experiência. É uma vida de fé, de conquista, de luta, de um pai, né, que está vivendo os seus valores, que está levando isso hoje para dentro de uma cidade, né? E a cidade, diga-se de passagem, né? Não é porque ele está aqui, mas está sendo, se não for uma das melhores gestões que está tendo lá, porque as pessoas estão muito felizes com o que está acontecendo dentro da cidade, do progresso que está tendo, né? De tudo. Não é você que está me falando. Eu também estive lá, acabei, né? Fizemos um show de evangelização lá, e a palavra das pessoas falando, né? Eu nunca vi a cidade tão feliz e tão iluminada como está. Então, não é à toa, né? E aí é o fruto daquilo que o coração está portando, né? A palavra diz isso. E aí é o Douglas que está aqui hoje, né? E aí você entende o coração da onde é essa fonte, que em todos os momentos buscou a família, busca a Deus, tem a sua luta de todos os dias, é um homem como todos, né? Mas que não deixa os seus valores, né? E qual hoje é o teu valor? Talvez hoje você precisa voltar nos teus valores. Talvez hoje essas perguntas aqui é para você. Responde elas aí. O que você falaria no lugar do Douglas que está aqui? Né? O que você precisaria revisitar hoje? O que você precisaria abraçar hoje? Talvez o teu passado não seja tão favorável como você gostaria que fosse, mas talvez está lá a tua cura, né? De ressignificação, de abraçar essa criança que um dia foi você, nas suas dores, e falar que a gente dá jeito, a gente vai conseguir. Hoje nós crescemos, né? E estamos aqui com essa vida toda, com o dia inteiro, né? Para a gente poder lutar, para a gente poder arrumar nossas coisas e criar novas oportunidades, né? E aqui é uma oportunidade para que Deus se manifeste através da sua história, do seu pai adotivo, que muitas vezes precisou dormir para achar uma resposta.
E aí o anjo vinha e falava, José, é com Maria, José. É isso aí. E aí, através desse exemplo da obediência, da fé, da reciprocidade, da luta, da hora que fosse pegar um menininho e teve que ir lá e teve que trabalhar, teve que fazer a sua gestão lá no Egito, começar a trabalhar, Deus abençoou o trabalho dele, conseguiu trazer o alimento para dentro da casa e assim foi. E que assim possa, né, dentro de tudo isso, e vocês vão ver que vai vir mais pessoas aqui ainda, né, que vão trazer a sua história, que vão trazer a sua vida ordinária, vão trazer a sua luta do dia a dia, para que você perceba que a tua vida também, não é que dá jeito, mas é que a tua vida também está dentro daquilo que Deus programou e no momento certo também há de vir essa terra prometida, também há de brilhar. Né? E o momento agora é assim, não desista, não perca as esperanças, muito pelo contrário, se fortaleça mais em Deus e cresça na esperança para que tudo isso um dia, né, a gente possa, igual tá aqui, dar risada dos dias que foram maus e ser grato agora por tudo isso que a gente tem em bonança, né? Seja ela nas amizades, seja ela na família, seja ela no sucesso dos filhos, seja ela no sorriso da esposa, que falou assim, cara, que casa que eu tenho, que bênção que eu tenho. Não é as mil maravilhas, mas é a graça de poder contemplar, mesmo diante das lutas, a gente venceu e hoje estamos aqui, né? Vivendo tudo aquilo que Deus nos permitiu passar, né? E talvez histórias mais pesadas, outras mais brandas, mas em todos os momentos, né, podemos concluir que Jesus estava lá. Com certeza. E, né, Moisés, eu acho que deixar as coisas mais leves, reconhecer que a gente primeiro é pessoa e que pessoas erram, acho que esse é o primeiro passo. Eu trabalho na área pública e sou muito acostumado a receber críticas. Né? Às vezes alguém fala assim, mas você errou. Depende do jeito que você recebe aquilo, né? O que eu faço? Errei, pode ter certeza que vou errar de novo. Eu sou ser humano, né? Agora, a gente tem que ter sempre a vontade de acertar, né? Mas nós só não erraríamos se já fôssemos santos, fôssemos direto para o céu, né? E já estivesse lá. E já estivesse lá. Então, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, essa vida nossa aqui é um caminhar, é um aprendizado, é uma conversão diária. Eu vivo dessa forma, eu tento melhorar a cada dia. E às vezes a gente erra, às vezes a gente ofende. E aí quando a gente começa a competir com as outras pessoas, cara, aquilo vira um caos dentro do coração, que você se perde nos teus afazeres, você se perde naquilo que você está fazendo, você perde o rumo da coisa. E nesse mundo tão agitado, cara, isso está mais comum do que a gente imagina. Sim. E agora realmente, tipo, hoje foi muito de Deus essa conversa, porque para mim trouxe clareza, trouxe paz, e eu acho que é isso que você vai estar aqui assistindo, você vai sentir também, porque é sobre essas clarezas, de não perder a fé, de continuar na tua missão, né? E que aqui com o Douglas, né, que São José, pela sua intercessão, interceda hoje junto a Jesus e Nossa Senhora pela tua missão, né, de pai dentro da casa, mas agora pai de uma cidade, né, levar todo esse empenho, né, de atender, de cuidar da cidade, de cuidar dos seus afazeres. A gente sabe que não é pouca coisa, é bastante coisa que vem. Depende de muitas coisas terceiras para que as coisas ali aconteçam, sim. Né? Mas que pela intercessão de São José, tudo aquilo que você traz no coração, Douglas, que pela graça de Deus essas portas possam se abrir. Com certeza. Para que mais pessoas sejam abençoadas, né? Hoje, eu falo, tá na palavra, Deus, ele sabia de todas as coisas. E ele pede que a gente reze pelos nossos governantes. Hoje você é um governante lá, né? E pelas tuas mãos, Deus está realizando coisas. Deus se realiza nessas coisas. E eu vejo que só vai conseguir se realizar mesmo, concretamente, quando tem um coração aberto. Da forma como você trouxe aqui, com esse pai, com essa generosidade, né, de compartilhar conosco a tua história, né, a tua vida, e que esse povo possa ser muito feliz dentro desse teu mandato, e que a cidade possa crescer ainda mais, né, tanto no coração quanto na sua prosperidade, que aquele povo que luta mesmo, eu sei que luta, trabalha, acorda cedo, rala mesmo, que possa vir bastante recurso para que eles possam prosperar e Ipiranga seja uma cidade aí, tipo, referência na sua justiça, na sua clareza, em tudo
que for fazer, porque é isso que eu vejo. E, de certa forma, eu vejo que é isso que também Deus quer, porque Ele quer que tenha vida e vida em abundância, né? Um povo Exato. cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. E eu sei que é uma cidade bem devota, uma cidade bastante católica e que vive a sua comunhão, vive sua oração, vive sua comunidade, né? E que Deus possa operar no coração desse povo muitas graças, muitas bênçãos, né? E Douglas, e quem quiser hoje encontrar o Douglas Modesto, como é que faz? Rede social ou presencialmente? Rede social é onde Rede social eu tenho, né? Meu Instagram, Douglas Modesto Cruz. Né? A gente publica bastante coisas lá do dia a dia nosso, de trabalho, algumas coisas de família, né? Então, quem quiser acessar lá nosso Instagram. E é claro, né? Ipiranga não tem tramela. Então nós estamos lá, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia. Eu acho que essa conversa aqui foi muito boa. Eu acho que pode ser que ajude algumas pessoas, porque é uma conversa sem cortinas, né? É uma conversa de ser humano para ser humano, dizendo das dificuldades e também das nossas alegrias, né? Então, eu acho que isso é muito bom. A gente vê muita coisa na internet que não é realidade, né? E o que a gente está fazendo hoje aqui é um bate-papo como se a gente não estivesse na frente da câmera. Isso. Né? E que talvez alguém possa se identificar com isso e dizer que pegar alguma coisa ou outra, algum pedacinho e dizer, vou levar isso para a minha vida. Então eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui. Nosso papel como pessoa também, acho que, como falamos no início, foge muito daquilo que a gente faz, né, como profissão, mas de quem a gente é. E eu sou o Douglas de Ipiranga, com os amigos, com a família, né, hoje aqui com o Moisés, e a gente precisa somar e acrescer cada vez mais esses laços de amizade que a gente tem, pessoas verdadeiras que realmente querem estar ao nosso lado, querem estar nos ajudando, e a gente precisa muito de gente, precisa de pessoas. É só quando a gente enfrenta uma dificuldade que a gente vê o quanto as pessoas são importantes para nós. E é isso, gente. Então, segue lá, Douglas Modesto Cruz, nas redes sociais. E aqui é o podcast Café de São José. Quem caminha com a fé embasada em Cristo, né? E assim, nosso exemplo hoje como pilar, São José. E eu tô aqui, né? Com o pai, o Douglas, esse menino, agora esse rapaz, esse pai, esse homem, que com seus valores nos presenteou hoje com a sua vida. E espero poder estar contribuindo aí com a sua vida também e que você receba tudo isso que foi preparado para você e que tudo isso também leve muita paz para o teu coração, muita serenidade e permanece firme que Deus não esqueceu de você não. Ele é a promessa e você é a promessa dele. Fechou? Douglas, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Valeu. Obrigado.